Hashem deu uma missão muito difícil para o novo rei de Israel, chamado Yehu. Ele tinha que começar a missão dele com bastante crueldade. Só que aqui era uma vontade muito grande, porque assim era a vontade de Hashem. A primeira coisa que ele fez, ele tinha que matar, ele tinha que matar os dois reis, tanto o rei de Israel quanto o rei de Yehudá. Então, a gente viu que os dois reis estavam reunidos, e aí eles Vamos lá ver o que está acontecendo. se aproximaram para ver o que estava acontecendo, e aí um deles acabou tomando uma flechada, Hashem direcionou a flecha no braço, coração, e assim caiu o rei Yehoram. Agora a gente vai ver, fala, isso quer ver a foto? Olha que legal. Uma doação. Eu vi um vídeo essa semana de um cara que ele tá pegando fotos antigas dos Rebbeim, os mestres, do Chabad, etc. E ele tá, pela inteligência artificial, tentando reconstruir, inclusive um dos Rebbe's, Marash, que não tinha foto, baseado numa outra foto. É bastante Legal. chocante. Eu não sei se é real ou não é real, mas é muito interessante. Estamos quase no Triat Ametim, quase na ressurreição dos mortos. É o caminho. O Yehu, ele tinha um oficial, que até então trabalhavam juntos no exército do Ahav, agora o Yehu virou rei, e o nome dele era Bidkar. Bidkar, mais um nome aí para a lista. E ele vira e fala, você agora tem que pegar o corpo do Yehoram e levar ele lá para o campo de Navot. Assim o Elial já tinha previsto, e ele não tem o mérito, não vai ter o mérito de ser enterrado. Então, de novo, aqui é uma chamada Horaat Sha'ah, é uma regra pontual, uma lei pontual, porque a lei da Torá é que você tem que enterrar uma pessoa. Mas como você tinha aqui por ordem de um profeta, então de forma pontual, então ele tinha que seguir a ordem de forma excepcional. Como é que faz? Deixa assim. Não vamos entrar em detalhes. É isso. Mas é interessante como você. Enquanto isso, o rei de Judá, chamado Ahaziah, ele tinha ouvido, o Yoram tinha gritado para ele, olha, isso aqui é uma armadilha, estão querendo pegar a gente. Então ele saiu correndo. Então ele foi correndo, e ele estava no território, não território dele, sim no território das 10 tribos, que lá que ele passava as férias dele. É, e ele estava, então, na capital das 10 tribos, que era Shomron. Então, ele pensou, talvez aqui eu vou estar mais seguro, porque as pessoas ainda não sabem que tem um novo rei. O Yehu tinha acabado de assumir. Então, talvez vão me ajudar. Mas, é, a Ahazia ainda ele continuou fugindo. Ele foi para Israel, depois ele foi para Beit Hagan, e depois ele chegou num lugar chamado Malegur. E, Como enquanto rei, isso, como rei ainda não. Rei não sabe se. como rei, mas como homem já sem cabeça, Oráculo disso, né? praticamente, com Oráculo os disso. seus. E aí, enquanto isso, os homens do Ahaziah, do Yehu, continuam perseguindo ele. Yehu falam para atirar nele, enquanto ele ainda estivesse sentado na carruagem, e ele mereceu morrer, assim foi, mas Foram atrás dele. foram atrás dele, sim, era o rei. É, ele não morreu imediatamente, e até quando ele chegou numa outra cidade chamada Megiddo, mas enquanto isso a flecha já tinha feito o trabalho e ele acabou em seguida morrendo. E nesse caso, ele falou para que ele sim seja enterrado. Por quê? Porque ele não teve tempo de pecar o suficiente influenciando o povo, porque ele só tinha sido rei por um ano. Então, não porque ele foi um grande tzadik, mas que não deu tempo suficiente para ele pecar. E em mérito do avô dele, chamado Yoshafat, então por isso esse rei vai merecer ser enterrado. Aqui tem um midrash que fala para a gente uma coisa chocante, que esse rei, quando ele viajava para o Shomron, ele saía da cidade dele, saía do reino dele, ele ia para o outro reino, lá passar as férias dele.
Então ele fazia uma coisa que a gente nunca imaginaria que um Yehudi seria capaz de fazer. O que ele fazia? Tarde, tarde. Então ele pegava rolos da Torá, diz o Midrash, levava com ele, e ele passava horas apagando os nomes de Hashem, e ele substituía por nomes idólatras Na própria Torá? na própria Torá. Então não era à toa que ele Foi teria decretado. sido morto dessa maneira também. Fiquei pensando, né, uma coisa tão distante, tão longe. Vamos supor que alguém, Deus nos livre, não quer cuidar da Torá. Bom, então deixa a Torá, vai embora. Uhum. Mas o judeu não consegue ser indiferente à Torá. Se ele vai se rebelar, a consciência judaica dele faz com que ele, alguma coisa ele tem que ir lá e pegar na própria Torá. Quando comentaram uma vez para um rabino, falaram para ele, você sabe que infelizmente em Israel tinha, espero que não tenha mais, kibbutzim, que não são exatamente seguidores da Torá, que eles fazem um churrasco daquele animal no Yom Kippur. No Yom Kippur. Ele falou, uau, eles ainda celebram Yom Kippur? Você pode fazer qualquer outro dia, mas você tem que fazer questão de celebrar Yom Kippur do teu jeito. Mas você tem que celebrar Yom Kippur. E o dia ele não consegue escapar, fugir, ser indiferente. Então ele, na consciência dele, fala: bom, se eu faço idolatria, eu vou precisar pegar a própria Torá, apagar o nome de Hashem, me dar o trabalho e substituir por os outros nomes. Então, como a gente fala aqui, tudo, as histórias do Tanakh não é para apontar os dedos às pessoas que já morreram, etc., e sim para ver paralelo no nosso dia a dia, quantas vezes a gente, ao invés de escutar a Torá, a gente prefere, às vezes, deturpar a Torá e falar que não é bem assim. Né? Tem um rabino que falou que pode, tem um jeitinho. A gente quer colocar a Torá nos nossos modos, colocar a Torá para a nossa conveniência. Uma vez que a nossa consciência não deixa quieto a gente achar que a Torá não é verdade ou ser indiferente. Então a gente tenta fazer com que a Torá caiba dentro das nossas limitações. E aqui está o resultado. Agora vamos para Isével. Isével, por algum motivo, Hashem poupou ela até aquele momento. Essa era a vovozinha, era aquela rainha que não tinha morrido ainda. O filho dela já tinha morrido, o marido dela já tinha morrido, mas ela ainda estava lá. E como a Guimarães fala para gente, que o Ahav não era tão malvado assim, ele só foi malvado graças e por influência da esposa Isével. Então essa realmente merecia uma pena bastante dura. Só que aqui a gente vai ver como essa mulher realmente era inteligente. Esperta, não sei se a palavra é inteligente. Ela ficou sabendo que o filho dela foi morto. Quando ela ficou sabendo disso, que tinha um outro rei, e ele estava matou matou o rei de Israel, matou o rei de Yehudá, sabia que ele era um tzadik, ela sabia que ela já estava na lista da Interpol, da CIA, tá certo? Ela sabia que a cabeça dela já estava em prêmio. Então ela ficou apavorada. Fugir ela não tinha como. Não ia dar para ela fugir. Então ela usou sabedoria não, esperteza dela. E ela fez o seguinte: eu vou fazer o possível para bajular o rei Yehu, esse novo rei. O que ela fez? Ela se maquiou, colocou todos os tipos de enfeites, etc. Como inclusive a gente sabe que as mulheres saíam enfeitadas para a guerra, inclusive com o intuito de assim pegar pessoas do inimigo, etc. Então ele pensou, quem sabe ainda eu vou conseguir pegar esse rei, quem sabe até ele vai me se tornar o meu marido. Pequena diferença de idade, né? Ela aqui já era a vovozinha, mas eu garanto assim eu vou garantir para continuar no reinado. Talvez seja para ele até uma coroa, uma glória. Imagina, ele está se casando com a antiga rainha. Bom, Então, exatamente. Então, quando quando ele chega, ela está então toda bonita na janela. E ela cumprimenta ele de uma forma muito, né, calorosa, etc. E ela vira e fala como se fosse querendo tranquilizar ele, porque ele tinha acabado de matar o filho dela.
mas ela soube engolir essa dor, porque ela sabia que ela era próxima. Então ela vira e fala: bom, todo mundo sabe que você acabou de matar o rei. Tudo bem, a história se repete. E ela comenta uma parte que aconteceu em Melachim Aleph, que o Zimri, um homem chamado Zimri, não da Torá, Zimri, ele vai lá, ele fez 50 anos antes, ele também assassinou o último rei chamado Elá, filho de Baxa. Então, é normal, não estou brava com você. É normal, como se fosse a coisa mais. Então, ela normalizou como se fosse a coisa algo tranquilo. Por quê? Ela queria ver se desse jeito ela conseguia convencer ele. Ela achava que ele não ia matar ele desse jeito. Só que ela pensou que o motivo que ele tinha matado o rei anterior, o filho dela, era como os outros reis matavam. Se eu quero me tornar rei, eu preciso matar o rei e todos os descendentes. É uma briga pelo poder. Ela não sabia, talvez nem imaginava, que existisse alguém que fosse realmente Ira Shammai, temente aos céus. Que quando ele foi lá matar um rei, o outro rei, etc., ele não fez isso por vontade própria. Assim como a gente comparou no último shiur, com Avraham, ele tem que pegar e matar seu próprio filho, ele não vai fazer isso, Deus nos livre, com crueldade. Ele vai fazer isso porque Hashem mandou, o que eu posso fazer? Então ele vai lá e faz, com toda a força, com toda a coragem, mas por motivação única de fazer a vontade de Hashem. Então, quem está focado na vontade de Hashem não vai se distrair com essa bajulação dessa mulher. Porque, de novo, se a ideia fosse tomar o poder, talvez seria até conveniente para ele se casar com ela. Especialmente, ela não seria mais uma ameaça para ele. Uma mulherzinha, uma senhora, tá certo? Não é um rei, guerreiro. Mas. Mas às vezes essas séries Oh, conseguem matar os sujeitos. e aí, ele não se impressiona, mesmo que ela estava de uma maneira bastante provocativa, fisicamente falando. Ela era uma mulher perversa, era uma mulher corrupta. Ela tinha matado os profetas de Hashem. Não se engana pelas aparências. Às vezes o cara pode falar de um jeito, a pessoa, etc., a mulher, de um jeito muito amoroso, e essa pessoa é realmente corrupta. Quem sabe o Hitler e Marshimó, quando ele, né, tinha as mulheres, o cachorro dele, etc., até que ele matou elas, assassinou, mas ele tinha esse, né, esse carisma aonde as pessoas acreditavam. Essa Isabel passou a história como perversa dele, né? Desde o começo, ela já era filha de um rei não judeu, e ela veio, se converteu, como eu falei, por interesse, e nunca mudou os caminhos dela, e ainda fez com que o marido fizesse Avodazará, e matou os profetas, e caçou os profetas, etc. Então, Yehu, ele vira para os oficiais, e vira e fala, quem está comigo? Quem está comigo é parecido que quando Hashem ele vira e fala para Adão, onde você está? Quer dizer, quem está pronto para fazer a missão? Né? Quem está do meu lado? Quem está no meu time? Então, eles viram e respondem, estamos prontos. Sim, senhor. Bateram continência. E ela, como estava na janela, então ele vira e fala, eu quero que vocês empurrem ela para fora. E assim, empurram ela pela janela. Eu vou ler aqui, essa é uma passagem bastante. O seu sangue espirrou nas paredes do palácio e nos cavalos dos oficiais do Yehu. Além disso, Yehu esmagou o seu cadáver. Qual é o sentido disso? A mulher já morreu, o que você precisa agora pisar em cima? Então, na verdade, o que ela merecia era tequilá. Por quê? Ela tinha ordenado que o Navot, lá atrás, fosse recebesse esquilá. O que é esquilá? A tradução de esquilá é apedrejamento. Só que a maneira de apedrejar, Deus nos livre, mas era que você lançava a pessoa de uma altura de uns 2 andares, mais ou menos. Se a pessoa não morria, se atirava uma rocha em cima dele, e se não morria, jogava pedras. Essa era a esquilá. Então, a esquilá, o primeiro passo da esquilá era ser atirado de um lugar alto. Então, foi isso que ela recebeu. Então, ela recebeu, Hashem programou tudo direitinho, que ela recebesse essa esquilá, assim como ela causou para o Navot, e ainda ela recebeu essa pedrada, quer dizer, o corpo dela, Deus nos livre, foi esmagado, como uma pena por aquilo que ela tinha feito, que é o procedimento da esquilá. Mas esquilar pelo Beidin, né? Era assim também? Sim, É disso que eu estou falando. Não. Pagava o corpo inteiro. Não, tudo bem. Então, boa pergunta, boa pergunta. Então, perfeito, tá. Então, primeiro, que aqui, como eu falei, da mesma maneira que a gente vai ver o que ela vai fazer com o corpo dela também. É uma instrução do profeta
pontual, específica daquele momento. Primeira coisa. Segunda coisa, que não era esquilar literalmente. A Mishnah em Sotá fala pra gente que hoje em dia, apesar de não existir mais a esquilar ou outras formas, Hashem, ele providencia, se a pessoa infelizmente não fez chuvá, que ele morra de uma maneira parecida, que seja paralela a o que seria uma esquilá e etc. Então, não precisa respeitar exatamente os mesmos critérios nos seus detalhes, mas é a ideia geral. Mas a questão do cavalo da meta aqui era justamente para desprezar completamente o cadáver dela. E mais um detalhe, se você pensa que está falando de um tzadik, que não era um guerreiro, que não era uma pessoa, de repente, uma pessoa, né, acostumada a ver sangue, de repente ele está lá, ele matou um rei, matou outro rei, complicado, não iria dormir à noite. É um pouco chocante. Mas, aparentemente, ele não teve problema nenhum, porque ele fez isso unicamente Leshem Shamayim. E quem faz as coisas Leshem Shamayim não faz diferença, como, se não me engano, é a frase do Baal Shem Tov, que se Hashem nos ordenasse a cortar lenha ou carregar pedra todos os dias, a gente ia fazer isso com a mesma alegria. Em vez de fazer Shabbat e Tefilin, carregar pedras, a gente está aqui para servir a Hashem. É para ir no fogo, é para ir na água. Eu estou aqui simplesmente para fazer a vontade de Hashem. Não estou aqui para fazer aquilo que me é conveniente. Talvez para mim seria mais conveniente sentar e estudar a Torá. Sou um tzadik. Não, se Hashem mandou eu ir lá e matar os inimigos de Hashem, ele foi lá e fez isso e não teve consciência pesada. Ele fez isso totalmente Leshem Shamayim. E aqui, não só isso, ele vai lá e ele se senta para comer e beber. Quando os irmãos de Yosef eles sentam para comer e beber com o irmão no poço, isso aqui foi considerado um crime, entre aspas. Como você vai sentar para comer e beber? Um deboche? Não, Yosef, jogaram Yosef no poço e senta para comer e beber. Mas aqui, quando um Rashá foi eliminado, é um motivo de alegria. Então, ele foi lá e comeu e bebeu sem problema nenhum. O povo, pessoas iam falar mal. Não entendi. Podiam pensar mal dele, ele está comemorando. Ele não está preocupado. Quem faz Lechem Shamayim está pouco se preocupando com o que os outros vão pensar dele. Ninguém sabia que ela sabia. Não estou preocupado também. Não estou preocupado se sabem ou não sabem. Vou fazer o que a Hashem quer, está acabado. Tá certo? Se quiser, eu explico. Não quiser, eu não explico. Eu estou aqui para fazer o que a Hashem pediu para mim. E aqui, ele falou, o Yehu falou para enterrar ela. Prestem atenção. Ele falou para enterrar ela. Por quê? Porque ela era filha de um rei, mesmo que era um rei goi. Mas aquilo que a gente aprende na Torá, que mesmo um rei goi também merece, tem a sua distinção, seu destaque, que Hashem deu para ele. Então, faça isso com kavod. Mas Eliyahu Navi já tinha previsto que isso não iria acontecer. Então, o que acontece? Antes deles conseguirem fazer isso, os servos de Yehu, então os cães devoraram ela, o corpo dela. Assim como a gente já tinha comentado que isso iria acontecer com ela. E eles deixaram apenas algumas partes do corpo dela. Vamos ver por quê. O crânio, os pés e as palmas das mãos, sem os dedos. Vamos ver por quê. A janela pela qual ela foi empurrada ficava justo na frente do campo de Navot, e os cães arrastaram o que sobrou até o campo de Navot. Não previu, né? É? Não tinha previsto. Não, ela não. O curioso é que ela foi morta mais do que matar, mas dá matar o Navot do que os... Todas as outras coisas. Tem uma coisa que eu pensei, acho que a Hashem tinha que escolher uma. Né? Ela podia pegar um conjunto de maldades. Então, sem dúvida que ela foi condenada por todos os crimes que ela fez, mas só pode condenar uma vez a pessoa. No Lamabá, ela vai pagar o resto. Eu pensei nisso, porque justamente essa história do Navot e não o fato que ela mandou matar todos os outros. Talvez o Navot fosse um símbolo da inocência da pessoa, né? Porque ele não estava, ele fez
né? Ele tinha o campo lá. E Não fez nada. o profeta, ainda, sei lá. Não sei. Agora, por que ela foi poupada? Que essas partes do corpo dela não foram devoradas pelos cães. Então aqui tem, o Midrash ele conta que essa Izébel tinha um ponto redentor, algo que redimia ela. Quando passavam o cortejo de um noivo e uma noiva, ou num outro momento, um uma levaiá, um morto, ela saía, acompanhava e falava palavras de acordo. Então, inclusive, ela andava atrás do caixão, ela torcia as mãos e lamentava. Essa torcia as mãos, a Mishnah traz para a gente que havia formas diferentes que eles agiam, uma cerimônia que eles faziam na hora para as pessoas chorarem, etc. Uma delas é como se fosse bater palmas. Esse bater palmas era uma forma de expressar a dor, etc. É, então, essas partes foram poupadas. O crânio, que costumava sacudir alegremente a cabeça dela, a boca, com quem ela falava palavras bonitas para os noivos, os pés que caminhavam e as mãos que batiam palmas, elas foram poupadas. Então, para você ver que Hashem nunca fica devendo, mesmo para uma mulher tão malvada, a mitzvah que ela fez fica guardada e a mitzvah nunca é esquecida. Então, ela foi poupada nesses pontos. Queria só comentar uma passagem, já comentei uma vez, mas acho muito interessante, muito bonito, sobre quando Abraão ele pegou Yitzhak para sacrificar, todo mundo conhece, e no caminho, a gente sabe que ele vira e fala, meu filho, o filho vira e fala para o pai, pai, eu estou vendo que você está levando a faca, etc., cadê o cabrito? Ele vira e fala, Hashem vai providenciar, e como o Rashi diz, se não tiver, vai você mesmo. Né? E várias vezes ele fala, Vayomer, Beni, Avi, meu filho, meu pai, meu filho. Várias vezes ele chama ele de pai e de filho. Uma explicação muito bonita que eu escutei foi que uma pessoa muito dedicada a Hashem. Então chega a Hashem, vira e fala para fazer a coisa mais difícil possível, que era pegar o filho dele. Então, normalmente você pensaria que para ele fazer a vontade de Hashem, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que reprimir todas as emoções dele e falar: bom, eu vou ter que agir. Eu não quero, não concordo, não gosto, não gostaria, mas Hashem pediu para fazer, eu vou fazer. Então, o que ele faz? Ele bloqueia completamente toda a emoção dele e vai como um soldado. Eu tenho que fazer minha missão e está acabado. Essa é uma forma de servir Hashem. Mas, uma vez que ele entendeu que essa é a vontade de Hashem, se essa é a vontade de Hashem, esse é o bem. Ele não perdeu por um instante o contato, o amor paternal que ele tinha pelo filho dele. Então é diferente você ir, imagina, né, uma situação muito mais leve do que essa, onde você vai, você age, não pensa, vai lá e faz, como um soldado. Aqui não. Ele foi agindo e o tempo todo ele vira e fala: meu filho, meu pai. Ele não perdeu por um instante o contato com o ser dele, a relação dele de pai e filho. E mesmo assim, ele estava pronto para sacrificar. Então isso deixa ainda mais forte ainda essa coragem do Abraão Avinu dele fazer isso por Hashem. Que o amor que ele tinha pelo filho continuou tendo, ainda era menor do amor que ele tinha por Hashem. Isso que a gente fala, etc. Que Hashem, o amor por Hashem tem que superar qualquer tipo de amor que você tenha, inclusive pelos teus filhos, pela tua família. Difícil da gente até imaginar uma coisa dessas. Mas isso que Hashem espera da gente, isso que Abraão deu exemplo para a gente. E o mais curioso é que quando Hashem fala para ele não precisa, ufa, que a gente faria? Ufa, que bom, ótimo, tá. Então deixa eu ir para casa. O que Abraão ele vira e fala? Não, deixa eu tirar um pouquinho de sangue dele. Deixa eu fazer alguma coisa. E o anjo fala, não, e não faça nada para ele. E aí quando ele vai lá e mata o carneiro, ele vira e fala, tomara que isso seja considerado como que eu fiz no meu filho. Tomara que quando eu estou agora batendo, seja como se fosse que eu fiz no meu filho. Quando eu estou agora, todo o procedimento, ele ficava pensando que aquilo tivesse como sendo realizado no filho dele. O que quer dizer? Que ao mesmo tempo que ele não perdeu a paternidade, a intimidade, o amor que ele tinha pelo filho,
ele não fez a vontade de Hashem só porque Hashem mandou. Ele incorporou a vontade de Hashem. A ponto que quando Hashem fala, não precisa, fala, não, mas eu quero. Como você quer? Você está fazendo porque eu mandei. Não, ele incorporou a vontade de Hashem, a ponto que quando Hashem fala, não precisa mais, ele fala, não, mas eu quero fazer, pelo menos, deixa eu fazer um pouquinho. Deixa eu, pelo menos, então, no carneiro, eu vou fazer como se fosse feito nele. A ideia de que quando a gente faz a mitzvah, por mais difícil que seja aquela mitzvah, a gente conseguir abraçar aquela mitzvah e entender que essa é a melhor coisa, a ponto que, como está escrito, que quando o Mashiach vai chegar, ele fala, pessoal, chega, agora vamos para Eretz Israel. Não, mas eu estava justo agora convencendo o Yodi a fazer mitzvot. Não, agora para. Assim, quando Moshe Rabbeinu foi tirar o povo depois que atravessaram o mar, está escrito, vai assar Moshe. Ele estava lá pegando os despojos do Egito. E aí Moshe precisou levar eles na marra para o Monte Sinai. Sim. Por quê? Porque estavam pegando ouro e prata. Mas já tinham muito ouro e prata. Eles já tinham acabado de ver Hashem. A ideia é que eles ainda estavam tentando pegar o que sobrou do Egito, como mitzvah, assim como era a mitzvah anteriormente. Chega a hora que Moshe Rabbeinu vira e fala, acabou. Ou seja, a gente tem que abraçar a mitzvah, por mais difícil que seja incompreensível a mitzvah, fazer de tal forma que eu amo aquela mitzvah, que eu quero fazer ela até o final. A ponto de que, quando Hashem ele falou para ele não precisa mais, ele não virou e falou, ufa. Ele estava com tanto amor, então, olha o contraste, os dois opostos. Tanto ele conseguiu manter o amor pelo filho, quanto o mandamento de Hashem ele não fez simplesmente Hashem mandou, eu vou fazer, Hashem mandou, eu vou fazer, e eu vou abraçar essa causa com amor. Então a gente não consegue entender como Avraham Avinu, que era Chesed, conseguiu superar tudo e transformar a emoção dele para fazer a vontade de Hashem. Agora, ele tinha mais uma missão, que era agora acabar com todos os descendentes de Ahab. A gente falou antes que o Passuco disse para a gente que ele tinha 70 descendentes, não era só de Zebed, assim, de outras esposas, e o Midrash traz, inclusive, que tinha 140, era 70 mais 70, mas no Passuco ele diz só 70. E agora, então, ele tem que terminar a missão dele de acabar com os descendentes de Ahab. Então, o Ahab era muito rico, às custas do povo. Ele tinha construído 2 palácios de marfins. Não se falava em palácio de marfim desde a época de Shlomo Amelech. Mas, desculpa, ele cobrando bastante impostos, né, isentando alguns de imposto de renda, e cobrando o resto da diferença dos outros. Então, ele construiu 2 palácios para cada um dos seus filhos. Aliás, então são 4. 2 para cada um dos filhos. Não, desculpa, eu falei que são 70 filhos. Então ele construiu 140 palácios de marfim. Por quê? Um era casa de verão, outro era casa de inverno. Né? Tem que ter casa na praia, Sim. casa na montanha, casa na cidade. E, claro, quem pagava por isso? E todos os filhos de Ahav seguiram muito bem o Hinuch que eles receberam na casa deles, do pai e da mãe, de serem idólatras, imorais, corruptos. Então, a vida deles era dessa forma. E o que ele precisava agora, o Yehu, para conseguir matar eles, ele precisava da cooperação dos chefes do governo de Shomron para conseguir pegar 70 de uma vez. Não seria fácil. Então, ele escreve uma carta para os Zekenim, que seriam os anciãos, sábios, etc., que eles conheceram os filhos de Ahav desde criança, e ele também mandou juntamente essa mesma carta, para os governantes de Israel. Eles tinham fugido de Shomron depois que eles já tinham matado esses 2 reis, e eles ficaram na capital esperando para ver o que ia acontecer. E aqui então é a carta que ele escreve para eles. Eu vou ler rapidamente. Quando essa carta chegar a vocês, ele fala, os filhos de seu senhor Ahav estarão com vocês. A cidade onde vocês estão está totalmente abastecida com armas, vocês têm muitas carruagens, cavalos. Vocês estão com o poder para agir como vocês querem. Agora, vocês devem escolher um dos filhos do seu senhor para ascender ao trono de seu pai e defender a família dele. Escolham quem vocês consideram digno. Quer dizer, é uma carta meio cínica, dizendo, vocês querem comprar essa briga? Quer dizer, ele não falou claro, mas está... Mas não sabia que tinha sentença de... Não sabia. Calma, então, estava muito claro que ele estava ameaçando os descendentes. Como eu falei que isso era normal, quando um rei
ele assumia, ele acabava com todos os descendentes do rei anterior. Então ele fala, vocês escolhem, vocês querem, vocês estão com dinheiro, vocês estão com, estão com munição, escolhem alguém e venham para a guerra. E eles entenderam a implicação dessa carta. Então, eles responderam claramente, olha, os 2 reis não foram capazes de se levantar contra você. Com certeza, Hashem está com você e a gente vai estar aqui à sua disposição para fazer o que Hashem quer. E aí se renderam, tipo. Se renderam. E aí, então, ele vira e fala, se vocês estão realmente do meu lado, então, estão dispostos a me obedecer, então vocês têm que cortar a cabeça dos 70 príncipes da família de Ahav. Venham a Israel amanhã e me mostrem a cabeça de cada um deles como prova que vocês cumpriram as minhas palavras. Qualquer um que tentar impedir vocês de executarem essa ordem, vocês podem cortar a cabeça dele. Olha. Eles obedecem isso, e mais por medo do que qualquer outra coisa, e eles vão lá e eles matam então os 70 filhos de Ahav de uma vez, colocam as cabeças deles, hoje tem bastante cenas fortes, em potes, e eles enviam essas cabeças dentro dos potes para Israel. O Yehu tinha exigido, ele tinha falado que ele queria que os oficiais viessem, mas eles ficaram com medo, então eles mandaram as cabeças, já seria suficiente para mostrar que eles executaram as ordens dele. E eles preferiam não ir até lá, apesar que se eles fossem até lá, talvez eles conseguiam garantir algum cargo no novo governo. Fizemos direitinho, agora coloca a gente, eu quero ser secretário, eu quero ser... E eles evitam, e não só isso, eles fizeram de uma maneira tão rápida, porque o Yehu tinha pedido para ser no dia seguinte. E eles enfiaram na mesma noite. Então eles foram rápidos em cumprir a missão. Yehu mandou empilhar a cabeça em 2 montes, e assim de manhã todo mundo ia ter a chance de ver, para mostrar o que acontece com aqueles que vão contra a vontade de Hashem. Bom, depois dessa não tinha mais ninguém que não ia apoiar esse rei, tá certo? Todo mundo. E você pode imaginar, né, o horror que todo mundo viu quando viu essa cena tão difícil. Mas, lembrando, o Yehu, ele vira e fala, vocês devem achar que eu sou um assassino selvagem, que executa pessoas decentes. Mas eu quero deixar bem claro, Hashem decretou isso a seu servo Elial. Ele profetizou que cada membro da família de Ahav morreria. Eu fui ordenado pelo profeta Elisha, em nome de Hashem, para realizar isso. Tudo aconteceu muito rapidamente, em cumprimento à palavra de Hashem. Eu fui apenas o agente por meio de qual isso foi realizado. Qualquer membro da família de Ahav que ainda estiver vivo, morrerá para que o decreto de Hashem seja cumprido. Dúvidas, comentários? Qual era a capital lá? Israel? Israel era Shomron. uma região. Shomron era a capital. A cidade de... A capital era... O Shomron era a capital. Israel é um vale. Até onde é esse vale? Emek Israel. Ele sai assim, mais ou menos, da Baía de Haifa e vai assim para o sul. Assim. Nossa, ele assume que... E aí, calma. Aí, semana que vem, a gente vê o próximo. Não, assim, o spoiler, ele assume... Pronto. Bom, agora ele não tinha que assumir, já tinha assumido. Agora ele foi aceito por todos.